E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Só para fazer umas considerações aí, porque algumas pessoas sabem que eu tenho feito aí alguns programas aí em podcast, em YouTube, relacionados ao canal Capilaridades, que eu acompanho aí pessoas ligadas à área de economia, economistas, pessoas que já desenvolveram um trabalho aí do Conexão Japeri, e depois a gente acaba passando aí para um trabalho complementar chamado Conexão América Latina, enfim, além dos conteúdos do Quintal da Galécia. Então, pronto, a gente já tem aí um amadurecimento ao longo desses mais de um ano a respeito de muitas considerações sobre a política, sobre a economia, sobre a geopolítica, sobre conceitos que eu vou aprendendo com os amigos. Então, é claro que todo dia é uma passada, né? Todo programa que que eu vou acompanhando essas pessoas, eu vou aprendendo um pouquinho, né? Mas volta e meia a gente acaba sendo surpreendido por amigos que são colegas de trabalho, vamos dizer assim, né? E, e ficou essa questão aí que parece que ainda não foi muito bem entendida, que é associar você a uma pessoa socialista. Então, se eu sou socialista, eu hipoteticamente não poderia viajar para qualquer lugar do mundo. É muito engraçado esses conceitos, né? Socialista pode viajar ou não pode? Então, a minha primeira, vamos dizer assim, a primeira ataque que eu sofro com esse tipo de preconceito é justamente no ano de 2019, né? E pronto, naquela época, juntamente com a família, né? Eu tive aquele encontro na Galácia, foi uma viagem bem meteórica, passando ali pelo norte de Portugal e as 4 províncias da Galiza. Então foi realmente uma experiência única que, claro, quem gosta vai querer voltar, né? E apesar que eu tive, né, naquele período, muitas recepções amigáveis e calorosas, né, por todos os lados, por incrível que pareça, eu fui criticado por uma pessoa que é conhecida nossa lá das redes, né, daqueles grupos que falam sobre linguística, falam sobre a história entre esses países, as nações irmãs, Galiza e Portugal, conceitos da língua galego-portuguesa, etc. Então, dentro desses meios que a gente se movimenta, eu fui criticado por uma pessoa que também já é conhecida por alguns, e porque eu estaria passeando pela Europa. Um brasileiro, um mestiço, um socialista. Talvez essas pessoas nem saibam diferenciar socialismo de um social-democrata, enfim. Então, mas, pronto, não vamos falar sobre isso agora. Mas, por certo, apesar de eu ser muito bem recebido por a maioria das pessoas, eu fui criticado por uma pessoa, mas depois vocês vão entender por que eu vou falar isso, né? E eu lembro que já no meu terceiro dia em Portugal, já indo para Galiza, já praticamente, essa pessoa cita na rede: ah, por que o Christian não vai para Cuba ou vai para Venezuela? Eu não sei se existe alguma literatura que diga que eu tenho que obrigatoriamente, por eu identificar-me por esquerda, se eu tenho que ir para Venezuela, para Cuba ou para, sei lá, para o Vietnã, ou para a Coreia do Norte. Bom, desconheço qualquer tipo de literatura a respeito disso, né? Mas pronto, tem essa coisa. E aí que tá, né? Então, assim, além desse tipo de comentário infeliz, essa pessoa ainda fala que eu estaria sendo supostamente financiado por alguma associação galega, que eu estava sendo patrocinado de alguma certa forma, ou recebendo alguma ajuda humanitária para poder cobrir as despesas de hotéis, com comida, enfim. Ou seja, que as minhas despesas fora, juntamente com a minha família, estariam sendo pagas por terceiros, né? Evidentemente que, claro, a gente recebeu a estada em 2 momentos diferentes por famílias galegas, né, que nos acolheram. Algumas pessoas ofereceram café, pronto, amizade, uma cerveja, um café, um almoço. Isso não significa que todas as minhas contas foram pagas pelas pessoas, né? Depois da viagem, eu fiquei alguns meses aí pagando conta de aluguel de carro, eu aluguei carro, hotéis, enfim, a gente ficou pagando aí bastante tempo, né? Os passeios, enfim, em geral, né? Tudo tem um custo, mas claro que sem nenhum arrependimento, eu faria isso tudo de novo.
Mas, pronto, a única coisa que a gente pode entender realmente é um profundo desconhecimento dessas pessoas e, ao mesmo tempo, inveja. Porque essa pessoa, especificamente falando, era uma pessoa que já estava já beirando já os seus 30 anos e nunca tinha ido para Galiza, apesar dela morar em Portugal. Pasmem, né? Mas aí a gente acaba descobrindo que é uma pessoa que vive de forma parasitária com o pai ou com a mãe, enfim, entendeu? Uma pessoa que nunca teve a vivência de trabalhar, de ser remunerado, né? Então, aí é muito fácil você dizer que a pessoa é capitalista, né? Ser anti-Lula, sei lá, o que ela é, ser antissocialista, né? A pessoa não sabe nem o que é isso, trabalhar. Pronto, aí chega a ser engraçado, né? Então, uma pessoa com quase 30 anos vivendo às custas de uma mãe e de um pai, né? Parasita, né? Mas pronto, é assim, aí, tá, aí a gente acaba, né? Fizemos a nossa viagem, voltamos, e o mais importante é que houve uma aprendizagem social, cultural, histórica que eu tive ali, nesses momentos, entendeu? E acabou que rendeu, depois disso tudo aí, a elaboração de um podcast que a gente vai fazendo, que fiz muitas entrevistas ao longo desses 2 anos. Trabalhamos aí em conjunto com outras pessoas, passamos por pelo menos 2 rádios, e depois acaba fazendo um trabalho solitário em podcast, mas sempre contando com a ajuda de amigos, até que o canal cresceu, né? Mas, pronto, assim, tirando essa parte das amizades, das camaradagens, né, da troca de conteúdos bibliográficos, da historiografia que a gente vai aprendendo, eu queria dizer que isso realmente não tem preço, e valeu muito a pena. Então, assim, claro que a gente manifesta toda a vontade de voltar. Mas eu fiquei surpreso que, voltando agora para a questão de Cuba, Venezuela, que realmente como isso está impregnado no conceito dos bolsonaristas, né? Então, assim, você ser socialista, ou você ser apoiador do Lula, ou você não ser bolsonarista, você ter a sua própria opinião, você ser politizado, o fato de você não seguir gurus religiosos, você ter consciência de classe, né? Então isso às vezes pode incomodar pessoas. E o problema é quando você está fazendo algum tipo desse debate, de você posicionar-se, a pessoa, quando falta argumentos, ela volta para os ataques que vão para a ordem pessoal. Como no primeiro caso, a pessoa, né, não tem como argumentar, então ela fala que amigos estariam me patrocinando, sabe? A pessoa invade o teu íntimo, né? E aconteceu recentemente uma nova situação que lembra-me muito isso, né? Um debate político de uma pessoa que é concursada, que é servidora pública, colega de trabalho. Mas, pronto, quando ela perde os argumentos, ela passa para atingir o teu lado pessoal. Com o mesmo argumento. Então, assim, ela invade a minha esfera pessoal, porque em 2020, muitos amigos sabem, eu fui fazer um passeio religioso na Itália. Eu fui novamente para a Europa. Ninguém pagou, né? Então a gente, né, a família, viajei com a minha mulher, então houve um gasto, foi uma excursão, e não tem nenhuma literatura que não diga que eu seja proibido por ser socialista de viajar para a Europa. Eu não sei se essa pessoa realmente tem algum tipo de frustração por não ter nunca viajado para fora do país, enfim, não sei. Eu não sei. Mas quando ela perde o argumento, as pessoas passam justamente a te atacar com essa argumentação. Por que o Christian foi para Itália? Por que você não foi para Venezuela? Voltou essa coisa, entendeu? Então, assim, cara, em primeiro lugar, a pessoa não confunde conceitos de socialismo com filantropia, né? Então, assim, o dinheiro é meu. Eu não tenho que ficar doando. Não tem nenhuma literatura que diga que eu tenho que distribuir meu dinheiro para os outros. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Então, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, cara. O mundo é capitalista, não é? Não é verdade? O mundo é capitalista. E, e pronto. Eu, como assalariado, como fruto do meu esforço, com o dinheiro que eu posso, eu vou fazer o que eu quiser. Eu faço uma viagem, eu vou comprar algum bem. Não há nenhuma literatura que proíbe também de consumir alguma coisa. Nem muito menos viajar para qualquer lugar do país, seja para Cuba ou seja para a Europa. Né? Mas
Pronto, assim, eu queria deixar claro, assim, que nesse segundo caso, dessa pessoa que se julga capitalista e que por acaso ela vive de salário, é uma pessoa que, claro, tem suas frustrações porque ela votou no Bolsonaro e o Bolsonaro não ganhou. Ela votou num partido que representa que tem um discurso contra o servidor público, inclusive o governador do Rio de Janeiro. E ela provavelmente votou nesse governador do Rio de Janeiro, apesar de ele não ter dado garantias para os próprios servidores na qual nós trabalhamos juntos. Né? É uma pessoa que não consegue processar uma diferença entre um debate político partidário e um debate sobre políticas públicas. Né? Então ela sempre cai nessa ideologia, no discurso ideológico de sempre assim, na questão da discussão sobre a violência urbana ou a questão do gênero das pessoas. E onde ele se movimenta é justamente por esse tipo de página, Jovem Pan, ou então esses grupos Bolsonaro. Então, assim, desinformado. Né? Além do mais, é uma tendência a terem, por eles não terem uma fidelidade político-partidária, então os políticos deles eles têm vários heróis que vão mudando de 4 em 4 anos. Né? Por exemplo, o Bolsonaro não vai conseguir mais se elegendo daqui a 4 anos, porque ele está inelegível. Então, a pessoa, claro, obviamente, ela vai ter que procurar um novo herói. Né? Então, são pessoas que realmente nos últimos 10 anos estavam sempre migrando de um herói para o outro. Aécio Neves, algum herdeiro da coroa monárquica, e o Juiz Moro, e Bolsonaro. Então, é sempre assim, né? Mas voltando ao tema sobre o mundo ser capitalista ou socialista, claro que o mundo é capitalista, né? Mas talvez a diferença é que hoje caminhamos para um mundo mais multipolar e não onde um país hegemônico mande nos demais, né? Talvez sejam conceitos também que essa pessoa precisa entender e que a Guerra Fria também já acabou há muito tempo, né? Mas elas vivem numa Guerra Fria sem fim, né? Isso significa que o socialismo fracassou? Bom, se você pensar de forma de um país, né, pode ser que sim. Mas se você pensar que você sendo assalariado e você tem alguns direitos que hoje são conquistas sindicalistas e socialistas, talvez a pessoa precisasse rever algumas coisas. Ainda mais ele sendo uma pessoa concursada, servidora pública, ele deveria saber que o socialismo está infiltrado em vários lugares. Como, por exemplo, vou dizer assim, né, dessa revolução burguesa que aconteceu, há uma transformação no nível de vida do trabalhador. Né? Então, se você parar para olhar um pouco sobre a Alemanha, a França, né? Não são países socialistas, mas eles têm um nível de vida melhor para o trabalhador. E não foi o capitalismo que deu esses benefícios. Foram as lutas democráticas, sindicalistas, socialistas que caminharam para poder realmente garantir essas coisas para os trabalhadores. É claro que o capitalismo ele tem a sua eficiência maior quando é a questão do lucro, mas o homem civilizado tem que ter, além dessas ambições, outras coisas, outras necessidades, principalmente uma delas, que é a igualdade. E eu quero insistir no meu amigo servidor público de direita, que ele é capitalista, ele é tudo bozo, né? Que foi o próprio Bolsonaro que, em 4 anos, fez um discurso anti-ciência, que atrasou a compra das vacinas, que estimulou a contaminação em massa das pessoas, que não recomendava o uso de máscaras, que indicava remédios que não tinham nenhum efeito. Né? Mais 700 mil pessoas mortas. Né? E talvez essa pessoa que tenha tanto me criticado tenha tido vítima na família pela Covid. Isso que eu faço agora é entrar na vida privada da pessoa. Assim como ele entrou na minha vida privada. Mas eu quero ensinar mais por fim que os direitos trabalhistas que hoje nós temos
São conquistas socialistas e sindicalistas de muitas décadas. Direito às férias, descanso remunerado nos fins de semana, a licença maternidade, paternidade, uma pausa interjornada para o almoço, uma licença remunerada para tratamento de doença. É só um conjunto de ganhos que não foram dados pelos detentores do poder, por livre e espontânea vontade. Então, o que eu poderia dizer, se é que eu posso viajar para a Venezuela, é que você pode, como capitalista hipotético, também renunciar aos seus direitos trabalhistas. Valeu? Então, se eu posso ir para viajar para a Venezuela por ser socialista, você, como capitalista, deveria renunciar aos seus direitos trabalhistas. Um abraço, pessoal. E é isso aí. Tchau, tchau.